Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Síndicos. Deixa eu corrigir um negócio, não é mais um episódio, é o último episódio da nossa primeira temporada. Nossa convidada até falou para fechar com chave de ouro. E por que a gente vai fechar com chave de ouro? Porque a nossa última entrevistada é muito especial. Vocês vão ver aqui, vocês sabem como eu faço, eu leio primeiro o currículo e depois vocês vão conhecer no nosso bate-papo quem é a nossa convidada. Sensacional. Ó, mais uma vez eu prometo, ó, a minha ousadia, será um grande bate-papo, vai ser sensacional. Mas antes, eu já gostaria também de que você se prepare, porque aqui todo bate-papo é enriquecedor. Serão dicas bem práticas para que você possa aplicar no seu dia a dia. Bora lá, então, ler o currículo da nossa convidada. Ela é proprietária da Vesta Condomínios Inteligentes, mentora das administradoras de condomínios na transformação digital. Também presidente da AACP, Associação das Administradoras e de Condomínios do Brasil. Destaque do Magic Leader em Orlando. Oh, eu quero saber como foi essa viagem, que agora em 2024. Também formada em turismo e hotelaria e pós-graduada em gestão de marketing. Recebam com muito carinho Maíra Novaes. Obrigado pela sua presença, Maíra. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, pela participação. Estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje. Que legal, e você vê encerrando com chave de ouro. Pois é. Olha, que maravilha. A gente lê teu currículo, a minha primeira pergunta é, olhando o currículo, a gente sabe que tem uma história. Tem. Então, eu queria saber mais da tua história. Como você chegou nesse mercado de administradora, de gestão condominial? E sempre pergunto, será? Será que era teu sonho? Não, sonho não era. Mas foi uma consequência de um trabalho, de estudos. Bom, eu estou há 22 anos no mercado condominial. É uma história. É uma história. Eu vim de São Paulo, sou formada em turismo e hotelaria. E o condomínio é um ramo secundário do turismo. Porque a hotelaria, ela abrange várias frentes, como hotéis e flats. Flats é um condomínio com serviço. E eu trabalhei numa empresa que fazia gestão de flats no Brasil todo. Caramba. Então, temos duas gestões dentro de um flat. Flat é um condomínio com assembleia, com proprietários. E tem também o ramo, o pool hoteleiro, que é a gestão das unidades para fins de hospedagem, né? Como fosse para hotéis. Então, eu vim dessa área, trabalhei bastante com isso. E depois eu saí de São Paulo e vim para o interior e abri a Vesta. Então, a minha bagagem já veio bastante disso. Mas qual foi o clique? Você estava lá em... Até duas perguntas. Uhum. Quando foi esse start, falou, não, vou fazer essa... Vou para esse ramo de administração de condomínio. Foi uma consequência do trabalho que eu fazia com flats. Eu sempre gostei da área administrativa, né? A parte de gestão dos flats, sempre gostei muito disso. Então, quando eu estava trabalhando numa empresa de flats e hotéis, eu foquei muito em flats. E fui na área de administração. Condôminos. Então, eu sou movida a desafios. Então, não foi um sonho, mas lidar com condôminos, com síndicos e com essa gestão administrativa é um grande desafio para mim e eu gosto de desafios. Ah, isso aí, hein? E essa tua formação, primeiro momento a gente fala, caramba, hotelaria, turismo, flat, a gente já viu que tem a ver porque é como se fosse de fato um condomínio, só que tocado pelo hotel e tudo mais. Mas qual que é as principais bagagens que você trouxe da tua experiência, que até hoje, por exemplo, você aplica nesse mercado? A parte administrativa principalmente. Porque o flat são duas administrações dentro do mesmo empreendimento. Tem a administração do condomínio e tem a administração do ramo do pool hoteleiro. Tá? Então, a parte financeira, a parte de gestão, ali, administrativo mesmo puro,
aquilo ali que me fez crescer, eu aprendi muito com a administração. Foi aí que eu falei, eu quero tocar nessa área de administração, de processos e procedimentos internos, muito bem rigorosos, muito bem estipulados. Tem também uma coisa que é muito bacana sobre a cultura da empresa. Toda empresa tem que ter a sua cultura. E foi uma das coisas que eu aprendi no último curso aí, que depois nós vamos falar no exterior. Legal. Sobre cultura. Muito bacana. Legal. A gente já fica ansioso para chegar nessa pergunta. Mas, aproveitando até a tua experiência e como você representa as administradoras do Brasil. Do Brasil. Olha só que responsabilidade. Muita. Qual que é a diferença da gestão do síndico e da administradora? Porque a gente tem aqui a maioria da nossa audiência, o que é o síndico profissional ou o síndico morador. Sim. E aí, quando você fala de administradora, qual que é a grande diferença? Bom, vamos lá. Conforme o Código Civil, quem administra o condomínio é o síndico. Uhum. Ponto. Isso não se discute. Ele administra o condomínio. Mas o síndico, muitas vezes, ou o morador, ou até o profissional, ele não consegue abranger toda essa gestão. Então, ele terceiriza algumas funções, que isso é permitido. Ele pode terceirizar, passar algumas funções administrativas a terceiros, que no caso somos nós administradoras. Mas eu vou falar uma coisa para você, que vai impactar. A administradora de condomínio não administra. Eita! Quem administra é o síndico. Tanto que é um trabalho que eu estou levando para o Brasil todo, porque isso vem lá atrás. Vamos voltar um pouquinho como começou os condomínios. Isso começou por causa... como que começou essa gestão? Começaram através de contadores. Os contadores começaram a fazer a gestão financeira daquele empreendimento. Só que as coisas foram crescendo, 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 e houve a necessidade de ter algo mais nessa gestão, não só de contador e financeiro. Foi aí que entraram as administradoras para administrar um bem coletivo para entregar uma gestão mais completa para os condôminos, porque antigamente era só síndico morador. E era aquele senhorzinho aposentado, né, que não tinha toda essa expertise nessa gestão. Mas a lei é muito clara. O síndico que administra, ele tem um poder de decisão e direção sobre o condomínio, não administradora. Tanto que no meu Instagram, tá lá como BPO condominial, não como administradora. BPO é a terceirização de processos operacionais dentro de um condomínio. Então, eu até no meu CNAE, no meu contrato social, não tá como administração, porque o Código Civil não permite. O Código Civil é muito claro, quem administra é o síndico. Mas aí cresceu tudo isso, esse nome é muito forte no mercado. Mas é um erro falar que é administradora. Está mais ligado para um BPO condominial. Mas isso é uma longa história que acho que ao longo dos anos tende a mudar. E lá no futuro eu também acho que essa interligação entre as atuais administradoras e o síndico podem se unir. Há uma grande possibilidade de se unir e a gente vender uma gestão completa para os condomínios. Há uma possibilidade muito grande. Eu imagino a cabeça do morador. Tá louco. Fica assim, não é administradora? E o síndico tem essa visão? Porque às vezes o síndico, o que ele faz? Vou contratar uma administradora. Uma administradora, e porque eu não vou mais precisar. É um nome que já vem de anos atrás. Mas as pessoas estão cada vez mais tendo acesso à informação. E isso já vem de uns 2, 3 anos para cá. Porque o grupo que eu faço parte dessa associação, a gente fala muito sobre isso. Qual é o futuro das administradoras? Né? Qual que é o futuro dessa gestão? Então, a gente fala muito nisso, mas há uma falta de informação que a gente está levando para o mercado. O síndico sabe que quem administra é ele. Mas como ele não tem toda a expertise e o know-how para fazer toda essa gestão, ele passa para uma administradora, que é um nome que vem há muitos anos. Sim. Né? Então, é complicado mudar de uma hora para outra, mas a gente tem que falar a verdade. Tem que falar o que é o correto. Perfeito. E já que a gente está falando de administradora e de síndico, e a maioria que nos assiste são síndicos e síndicas, qual que é o grande diferencial e benefício de se ter uma administradora? Nós somos o braço direito do síndico.
O síndico, como eu disse no começo, ele é perante a lei que administra. Uhum. Mas um síndico, ou ele é aquele síndico morador que tem o seu trabalho e atua como síndico nas horas vagas, ele tem que ter uma empresa que dá todo o suporte para ele. É uma empresa que tem o know-how, que tem todos os departamentos, fiscal, contábil, operacional, financeiro, tecnológico. Tem que ter uma empresa que dá o suporte para ele. E os síndicos profissionais hoje também, ele atua muito no operacional, ele atua muito na gestão, no atendimento ao morador. E muitas vezes ele não tem o tempo ou toda a estrutura que uma ADM tem. Uhum. Então, assim, são dois cargos, né, na verdade, totalmente diferentes, mas que trabalham muito em conjunto. Um depende do outro, um complementa o outro. Se o síndico quiser fazer um trabalho de uma administradora, ele vai ter que contratar uma equipe, uma estrutura, toda a parte fiscal que está muito forte hoje em dia, e muda a cada ano. Toda hora está mudando muito a parte fiscal. Então, o síndico tem que ter um leque de serviços para ele oferecer para o condomínio que muitas vezes não compensa. Então, o que ele faz? Ele terceiriza quase metade das funções dele para uma, até então, administradora. Entendi. E você tem até como uma parte do seu currículo, mentora de transformação digital das administradoras. Sim. Como é que é esse desafio, já que você gosta de desafio, Total, das administradoras que pensam muito ali no físico, no papel, essa transformação? E mais, até eu te pergunto assim, como é que o próprio síndico e o morador enxergam essa transformação? De repente, um administrador falar que é tudo online. Ah, não, tá no aplicativo. Uhum. Ah, não, vai por e-mail. Cadê o boleto? Cadê meu papel boleto? Não chegou na minha caixinha de correio. Como é que é essa Não, realidade isso hoje? é muito bacana, porque há uma cultura, de novo, né? Tem muita coisa a ver com cultura. Há uma cultura muito grande do passado que era tudo em forma de papel. Papel. Era boleto em papel, prestação de contas em papel. Eu já tive alguns insights no passado, antes de entrar a pandemia. Eu falei, isso aqui consome muito papel. É demorado, não há transparência, nada disso. Demora para montar uma prestação de contas, falta um papelzinho, um recibo, uma nota, que cadê essa nota que perde? É muito papel, tem que ter uma baita organização para não faltar nada. Então, eu já comecei a ter alguns insights antes da pandemia e eu comecei a estudar muito sobre isso. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz, eu contratei um BPO financeiro. Eu terceirizei meu financeiro para ver como que é o processo de um BPO. E aí que eu tive o insight de transformar a minha ADM em digital. Fiz isso antes da pandemia. Quando entrou a pandemia, eu estava 90% pronta. Eu não tive nenhum impacto e nenhum atraso em envios de boleto, envio de prestação de contas. Cada colaborador pegou seu notebook e foi para casa trabalhar. Qual que é a vantagem de tudo isso? Primeiro, custo. O condomínio não vai mais pagar com papelaria, com sulfite, encadernação, motoboy. Nada disso. Em boleto, em envelopamento de boleto. Não tem mais custo com isso. E o benefício principal que eu vejo é na transparência, porque eu foco muito nisso. Hoje, a minha prestação de contas ela é diária. Porque eu transformei minha ADM em digital e eu apresento para meus condôminos todos os pagamentos com nota, boleto, diariamente. Se eu fosse no tradicional papel, eles só saberiam no próximo boleto do condomínio. Então, quando eu explico qual é a vantagem, qual é a diferença, todo mundo aceita. Você vai até me perguntar, e as senhorinhas que gostam de pagar na lotérica? E aí? E aí, né? Todo idoso que mora sozinho, ele tem um celular na mão. Porque quando chega numa certa idade, talvez numa dependência, uma gravidade, né, de alguma doença, eles não conseguem mais morar sozinho. Então, todo idoso que mora sozinho hoje, ele tem um celular. A gente pega o celular de idoso, baixa o aplicativo, ensina. Só isso? É só isso. Você pode colocar no DDA do seu banco, você vai lá e aprova. Você pode pegar esse código de barras e copiar para o seu banco pagar todos os meses. Mais facilidade. Por que o senhor vai sair na rua, na chuva, no sol e até a lotérica? Tô ajudando a sua vida. Quando eu falo que a Vesta é inteligente, a gente vê na qualidade de vida dos moradores.
na praticidade. Uhum. Então, isso é uma comodidade muito grande para os moradores. Além dele abrir o aplicativo e ver todas as contas pagas diariamente. Chega nas assembleias ordinárias, aquelas assembleias maravilhosas, né? De prestação de contas. É aprovar, sim ou não, ou abstenção. Não tem perguntas. Não tem discussão. Que já tem um acompanhamento? Eu já presto contas diariamente. Então, eu chego lá e falo, ó, saldo do final do ano, receita, despesa do ano, balanço do ano. É um resumo. Tudo bem, tudo bem. Conselho aprova todas as pastas, porque eles recebem no e-mail deles. Agora está no aplicativo. Eles abrem o aplicativo, vai lá e clica para assinar a pasta. Com o login pelo CPF dele. Mais praticidade que isso. E não se perde mais pasta, né? Aquelas impressas. Porque se perdia nos condomínios. E demorava para chegar para eles também. Então, assim, virou mesmo. Faz a conciliação, já manda para todo mundo. E pela última informação que eu tive de uma empresa de software, inclusive daqui de Campinas, 5% só das administradoras dessa carteira, dessa empresa de software, são 100% digital. No Brasil. Caramba! No Brasil. Então, eu não vi um foco num trabalho nisso. E eu não tenho problema nenhum em passar em tudo que eu sei. Porque eu quero que todo mundo chegue nisso. Eu quero que essa informação chegue para todo mundo. Porque hoje eu me sinto assim, uma estranha no ninho. Né? Então, eu quero que isso divulgue para todas as administradoras, para todo o Brasil, a facilidade, a transparência, a parte rentável para a administradora também e para o condomínio, praticidade, para mostrar isso para todo mundo. Então, eu comecei a receber propostas. Você não pode me ajudar? Você não pode me ensinar? E aí foi que eu criei essa mentoria. E está indo super bem. Os meus mentores são só meus orgulhos. Essa sua mentoria você faz com uma pessoa que é a proprietária ou você chega a entrar no dia a dia da... Eu tenho 2 mentorias para a minha região aqui, porque é uma mentoria que demora mais ou menos 1 mês e meio, chega até 2 meses. Algumas ADMs daqui da região eu faço presencial e a outras eu faço por vídeo, dá na mesma. Mas é sempre o CEO com algum gerente e cada aula é com um representante de um departamento. Eu ensino eles a transformarem, eu mostro o motivo, né? Por que nós vamos transformar? Qualquer transformação é dolorosa, né? Qualquer mudança num procedimento dentro de uma empresa, ela é dolorosa. Eu sei disso, eu já transformei muito. Então, se eu for falar direto para o funcionário, que ele tem que mudar o processo dele da noite para o dia, ele não vai querer. Então, eu mostro o benefício que vai trazer isso para ele. E aí, mas você vai ter mais tempo de atender o cliente. Você vai ter mais tempo de tomar seu cafezinho com calma. Você não vai mais perder papel na sua mesa. Olha que mesa limpa, sem nenhum papel. Aí eles gostam. Aí eles entram, vestem mesmo a camisa disso. Eu acho que tem uma resistência, talvez, do funcionário que está lá pensando que se eu digitalizar, né, eu vou digitalizar, o que acontece com o meu cargo aqui? Ainda existe essa... Existe, uma cultura existe, também, né? É uma cultura. Existe que, eu vou digitalizar, não vou ter mais meu cargo aqui. Mas o que eu falo para os donos, vai ter uma redução no quadro de funcionários, porque tem que ser rentável também para o dono da empresa. Sim. Aí entra o benefício de digitalizar também. Exatamente. Algumas tarefas, algumas funções, envelopador, encadernador, isso realmente vai ser extinguido. Entendi. Mas esse funcionário, dependendo do know-how dele, da capacidade dele, ele pode ser transformado num analista. E qualquer outros funcionários da administradora, eu falo, vocês vão ser transformados em analista daqui para frente. Vocês vão atender melhor o seu cliente. Você vai atender, você vai dar sugestões. E a parte burocrática, deixa que a tecnologia faz sozinho. Exatamente. A grande questão é saber usar a tecnologia. Quem sabe usar não vai ser afetado. Não vai ser afetado, mas pode aprender também. Verdade, com certeza. Pode aprender. Com certeza. E você tem no nome da Vesta Condomínios Inteligentes. Aí tá alguém lá assistindo a gente, ouvindo a gente, e fica pensando, será que o meu condomínio é inteligente? O que eu preciso
para considerar que o meu condomínio seja inteligente para chegar nesse patamar? O que eu preciso para chegar nessa constatação? Vou começar falando do nome da Vesta. Tá, legal. A Vesta é a deusa do lar. Ó. Se a Vesta é a deusa do lar, a gente foca muito no lar das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Então, a Vesta Condomínios Inteligentes são processos e serviços que vão facilitar o dia a dia do morador. O morador não precisa mais se deslocar até o escritório da administradora para agendar uma mudança, agendar uma reserva de ambiente, pegar um boleto. Não existe mais, a gente não recebe nenhum condômino mais na Vesta. A minha sede em Indaiatuba, tenho filial em Campinas, eu não recebo ninguém. Lá dentro só ficam os meus colaboradores. Porque o morador não precisa, não que ele não pode, ele não precisa ir até lá. Uhum. Porque todos os meus procedimentos ele faz pelo celular dele. Um agendamento de mudança, uma troca de titularidade, uma reserva de ambiente, uma segunda via de boleto. São processos internos que eu apliquei que o morador não precisa mais se deslocar. Então, essa inteligência, e está entrando muito uma questão de inteligência artificial, que logo, logo a gente vai implantar alguns processos dentro da empresa para facilitar mais ainda a parte de gestão interna, que vai demonstrar uma rapidez maior para os condôminos e prestadores de serviço. Hoje, um prazo para pagamento de um boleto gira em torno de 5 dias. Com a inteligência artificial, vai para 1 dia. Em 1 dia, eu pago um fornecedor. Então, são processos internos que a gente eu trabalho muito nisso, em processos e cultura, né? E a implantação de tudo isso dentro da minha equipe, com os meus síndicos e com os condôminos também. E a inteligência é levar para o morador uma praticidade, uma agilidade em tudo isso. Então, na palma da mão dele, do celular, ele faz tudo sem poder sair de casa. Inclusive até a assembleia virtual. Bem legal. Você falou inteligência artificial, tecnologia, digitalizar tudo. Tudo. A tecnologia cada vez exponencialmente cresce. Muito. Você acha que existe um limite até aqui, ou o céu é o limite? O céu é o limite. O céu é o limite. Cada vez mais. As empresas de tecnologia hoje, Apple e tudo mais, estão cada vez mais investindo. Teve uma época do metaverso, não sei se você lembra. Sim. Que construíram um condomínio dentro do metaverso já. E eu já presenciei isso. Mas ele já ficou ultrapassado, o metaverso. Agora é o IA, né? Já veio com tudo, que o IA abrange muito mais, abrange nosso dia a dia. Que o metaverso era um outro mundo paralelo, como uma forma de você fazer alguns experimentos, ter um mundo paralelo mesmo, né? Só que a inteligência artificial, ela veio para implantar no nosso dia a dia. Então, tudo hoje, um atendimento, você fala com uma pessoa no telefone, é uma inteligência artificial. E você fala como se estivesse falando com o atendente normal. Processos internos de condomínio, no meu caso, de agendamento de mudança, emissão de uma CND, pagamento de um fornecedor. A inteligência artificial veio para ajudar e acelerar o processo. Para não não demorar muito para o condomínio. O condomínio não tem tempo de esperar. Ele não espera mais. A pandemia veio com a tecnologia acelerada muito rapidamente. Então, a pandemia veio. Eu agradeço a pandemia em algumas situações. Sim, né? claro. A gente lamenta tudo que a gente passou de perdas financeiras e perdas de vida. Mas isso veio para mostrar um outro mundo que as pessoas estavam mais de 10 anos acomodadas. Eu falo que eu vivi 10 anos de pandemia. Tudo que acelerou, em todos os sentidos, né? Acelerou o governo, acelerou os processos, o comércio, o e-commerce veio com tudo. Vendeu tudo pela internet. Os condomínios hoje estão se adaptando às entregas de mercadorias do e-commerce. Então, acelerou muito e a gente não pode ficar para trás. Mas tudo isso tem um lado bom, o conforto dos moradores. De tudo ele receber na porta do seu apartamento. É inegável que a pandemia acelerou todos esses processos tecnológicos. E você falou um negócio legal, né? É comodidade. Comodidade. Palavra certa. As pessoas cada vez mais
Porque além da pandemia realizar essa parte tecnológica, as pessoas começaram a aproveitar melhor suas casas. Sim, Porque tinha que ficar em casa. sim. Então... Houve um probleminha aí, porque os condomínios antigamente construídos era só para dormitório, né? É verdade. Então, todos os condomínios, ele foi construído para ser um dormitório. Uhum. Entrou a pandemia, ele começou a criar vida como moradia. Porque era dormitório, aqueles condomínios clube, que era só para final de semana. Então, virou 100%. Então, tudo aconteceu. Bombas começaram a queimar, de sobrecarregar muito. Energia, elevador consumiu muito, mas tudo consumiu mais dentro dos condomínios. Os síndicos fizeram um excelente trabalho, se viraram nos 30, né, para atender toda essa demanda. Então, veio essa aceleração, veio para mostrar para o morador que aquele apartamento não é só dormitório, ele pode ter uma vida harmoniosa dentro. E é aí que a gente entra, para trazer toda essa comodidade para ele dentro da sua casa. Uhum. Você vai ficar todo dia dentro da sua casa, final de semana, é para você ter um conforto, não é para ter trabalho. Exatamente. E essa palavrinha comodidade faz a gente lembrar também um boom que teve de tempos para cá, do famoso mercadinho. Mercadinho. Porque o negócio era assim, demais. não, ó, eu vou morar naquele condomínio, porque daqui 2 quadras tem um supermercado. Não, hoje as pessoas querem um supermercado dentro do condomínio. Como você vê essa transformação em condomínios? A principal comodidade que veio da pandemia para os condomínios foi o mercadinho. Foi o mercadinho. Todos têm. Hoje em dia, todos têm. Para mim, 90% dos meus condomínios tem um mercadinho. Os que não têm vão se adaptar ainda tem aquela recusa, né? O porquê que eu vou ter um mercado aqui, sendo que eu estou do lado do supermercado. Mas assim, o mercadinho lá é 24 horas. Verdade. É 24 horas, tá com final de semana, à noite, madrugada, quem é noturno, é só descer e comprar qualquer coisa. Então, assim, uma excelente oportunidade que esses mercadinhos ofereceram para os condomínios. Excelente oportunidade de comodidade. Maravilha. É aquilo que você disse. Deu uma vontade de passear, não tem nada aberto. Vai comprar uma bebida, um docinho, um sorvete. Tá lá aberto 24 horas. Tem comodidade melhor que essa? Não existe. Perfeito. E é impossível a gente não falar de comodidade e lembrar de mini mercado, como também é impossível a gente não falar de mini mercado e não lembrar de Smart Store. Smart Store. Você até disse que teve uma experiência super bacana. Eu tenho experiência com eles. Eu tenho um mercadinho com a Smart Store. Que legal. Muito bom. O processo deles de gestão de pagamentos é ótimo. Você faz toda a parte de compras, tem um equipamento só lá, passa o código de barras, passa em cartão, pega a sacola. Não tem um problema algum. E pelo contrário, tem até uma questão de segurança para menores de 18 anos comprar bebida alcoólica. Isso é difícil de ter. É verdade. E eles têm esse controle. Que legal. Bem legal. Aí, agora eu fiquei. Não combinamos. Não combinamos. Mas é verdade. E não só isso. Hoje é uma das maiores, se não até a primeira desse mercado. Para mim é a primeira. E são mais de 1.500 unidades, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Até a gringa quer mini mercadinhos. Olha! Não fala mercado, né? Pocket Market, Market Pocket, alguma coisa assim, né? Não sei. Mas até lá tem o mini mercado da Smart. Isso combina, né? Já estava pensando nesse mercado global. Global. E já que eu falei Estados Unidos, eu também lembrei que você foi visitar nosso amigo Mickey. eu fui visitá-lo, mas eu fui visitá-lo mais nos bastidores dele, né? Porque recentemente eu participei do imersão condominial na Disney, né? Uma imersão do mercado condominial. Então, nós tivemos aulas, foram 6 dias intensos, o dia inteiro em sala de aula e nos bastidores de todos os parques da Disney. Eles liberaram a gente para passear 5 horas da tarde, é sacanagem isso. Não, e depois de um dia inteiro de imersão. De estudo e muito aprendizado. Mas foi muito legal tudo isso, porque a gente aprendeu como a metodologia Disney é aplicada nos condomínios. E a metodologia Disney é aplicada em qualquer tipo de empresa. Fez muito bem para os insights que eu tive lá, eu vou aplicar na Vesta, na minha mentoria, na minha vida pessoal também. Organização.
a parte de engajamento dos colaboradores para a empresa, os passos de organização da metodologia Disney, porque tudo lá tem um sentido. A cor do chão, a parede, a iluminação, o cheiro, que é o sexto sentido agora, que eles estão aplicando, que é a parte de você sentir o ambiente que você está. Não é só a iluminação, ou a parede, o chão, tal, o ambiente, tem a parte de cheiros agora. Então, cada ambiente tem um cheiro específico para aquela finalidade. Por exemplo, ninguém fala, eu vou para Orlando, eu vou para os Estados Unidos, o pessoal fala, eu vou para Disney. Não tem só Disney lá em Orlando. Verdade. Tem a Universal, tem o SeaWorld, tem vários parques lá hoje. Mas ninguém fala que eu vou para Universal. Você está indo para Universal? Não. Eu vou para Disney. Porque esse encantamento que eles aplicaram lá é maravilhoso. Então, tudo tem a questão de atendimento, a parte de ambientação, tem a parte de inclusão também. É muito grande a parte de inclusão de deficientes, de pessoas especiais. Eles tratam isso muito bem lá. E a parte também de organização. Os processos organizacionais da Disney é impecável. A gente ficou nos bastidores, não sei se você sabe, vou dar um spoiler aqui. Embaixo do Magic Kingdom, que é o parque principal do castelo, né, da Cinderela, é um subsolo gigante lá. Caramba. É tudo vazio embaixo. Ué, o que tem? É a gestão deles, é a parte administrativa. Todo o embaixo do parque é todo o subsolo, que é a parte onde as princesas se transformam, as pessoas se transformam em princesas. Toda a parte organizacional deles, muito bem separado. Então, assim, a gente percebeu ali que todos os colaboradores, eles vão trabalhar, eles não têm um trabalho, eles vão dar um espetáculo. É um show que eles dão. Então, essa metodologia eu trouxe bastante para cá. Né, de você encantar o seu cliente, de você atender o seu cliente dentro de processos de cultura, de segurança. Primeiro, chaves, né, que eles falam lá, dentro de um condomínio até da Disney, é a segurança. Isso eu vejo muito na área condominial. Eu oferecer uma comodidade para um condomínio, mas com segurança. Né? Falando em segurança, tem muita coisa a ver também com a questão da LGPD. A parte de dados. A Vesta, a gente implantou os processos de LGPD na Vesta por causa de vazamentos de dados. Isso é muito importante. Então, a Disney ela foca muito nisso também. Não só na segurança da estrutura, como na segurança de informações também. Foi sensacional. E essa questão da cultura, o que eu sinto quando eu vejo Disney, é que quem está fantasiado, sei lá, de Mickey, de Stitch, sei lá, de princesa, até quem é o CEO, quem tem outros cargos, ou até um atendente, isso sem desvalorizar ninguém, ou até quem fica na portaria, eles têm a plena convicção do que eles têm como propósito. Sim. Não é? Você sentiu isso também Eles têm um espelho, antes de sair do backstage deles, eles têm um espelho na porta para passar para o espetáculo, para a área do espetáculo. Então, eles olham no espelho, agora eu estou incorporado como Mickey, Minnie, Cinderela. Eles têm que olhar, porque ali eles, assim, não é só uma fantasia que eles vestem. Eles entram dentro do personagem, completamente. Que incrível. A parte de gesticulação das mãos, tom de voz, a parte de carinho. As princesas as incorporam, elas viram uma princesa. Olha. Como que faz isso no nosso dia a dia? É muito difícil, porque são pessoas completamente diferentes, né? E não pode falar quem que é o Mickey, quem que é a Minnie, não. Lá dentro é muito sigiloso isso, porque você não pode falar quem que é. Do lado de fora? Onde você trabalha na Disney? O que você faz? Eu faço uma gestão disso e aquilo. Ele não pode falar que é o personagem do Mickey. Não pode. Acaba com o encantamento das crianças. Porque a criança pensa que aquele personagem é o Mickey. É o Mickey. Não tem nada ali lá tem dentro, não. Tem adulto que chora quando vê, né? Então, eles não podem perder esse encantamento. Então, todo esse processo de encantamento do cliente, que eu aprendi bastante lá. E vou aplicar bastante aqui.
esse lance do encantamento do cliente tem muito a ver com o customer success, ou caminho de sucesso do cliente, Sim, que é fenomenal sim. na Disney. Isso é aplicável Muito. porque o cliente é o condômino, são Uhum. outras exigências. Como é que dá para... O meu cliente hoje é o meu condômino. É o condomínio por um todo. O síndico, ele representa. Sim. Mas o meu cliente é o condômino. Então, toda a metodologia de encantamento do cliente eu vou aplicar para encantar o meu condômino. Como? Uma forma de atendimento melhor. Entender a dor do condômino e ser solidário a ele. Entender o caso do condômino. Estou com vazamento aqui no teto do meu banheiro do morador. Entender o problema dele, mesmo que não seja nosso. Mas atender e ajudar ele na melhor forma possível, né? Então, esse processo de cultura, porque os meus colaboradores, eles vão também entrar num show. Não é o da Disney, mas é um show condominial. Sim. Então, eles têm que entrar nesse sonho de atender o meu condômino da melhor forma possível. De saber que o problema é que ele está muito bravo algumas vezes, não é um problema da minha colaboradora ou do meu colaborador, é um problema do condômino. Então, vamos ajudá-lo. Como a gente pode ajudá-lo a amenizar essa dor dele? De um vazamento, de uma tubulação entupida, de um boleto que ele esqueceu e que ele pagou a pagar com juros, mais... Todos nós temos nossos direitos e deveres, mas a forma que a gente trata os meus condôminos, que são os meus clientes, os meus colaboradores, eles têm que entrar no show condominial e atendê-lo da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. Fez muita diferença, hein? Muita, essa imersão. Muita. E é todo ano que tem? Assim? São 3 turmas no ano. Eu fui na segunda turma. Que legal. E, assim, são turmas de 20 pessoas no máximo. Porque a gente anda em todos os bastidores, são 20 pessoas no máximo. Teve a primeira turma em janeiro, a segunda turma agora, que inclusive ainda se emociona muito, né? Ainda estou muito emocionada com tudo que eu aprendi lá. Mas nessa turma de maio eu fui eleita como destaque da turma. Que legal. A gente ganha certificado em inglês e o meu certificado é diferente por ser o destaque. Porque até eu brinquei, né, com o professor, tudo mais lá. Eu fui lá para realmente aprender. Eu fui numa imersão, então eu me enfiei de cabeça ali, esqueci de tudo o que estava acontecendo aqui. Mas eu sou muito brincalhona também, eu brinquei com todo mundo e tal. E no final do dia do curso, né, na sexta-feira, quando acabou, o meu certificado não estava na minha mesa. Você foi. Ai, meu Deus, eu repeti. Que bom, vou ter que voltar na Disney. Ai, meu Deus do céu, eu repeti no curso que eu brinquei com todo mundo. E ele falou, não, você ganhou um certificado de destaque por todo o seu desempenho, comprometimento, com horário. Não, nada se atrasa na Disney. Nada. Então, comprometimento com a sua dedicação no curso, com aquilo que você está fazendo, eles focam muito nisso, e no horário também. Então, eles falaram assim, você foi muito dedicado, então você ganhou o destaque. Aí o choro veio... Que, olha, foi muito bacana. Legal, Mayra. Parabéns. Parabéns pela tua jornada. Não só da jornada dos 22 anos, mas pelo cargo atual hoje, pela representação que tem. Como mulher, também acredito. É mais especial para você? É mais alcançar difícil. Esse nível? Eu sei que é. Muito difícil. Mais difícil. No mercado ainda, que nessa área condominial... 70% ainda é muito homem que atua. Mas a gente tem esse feeling, esse jogo de cintura com os condôminos, essa tratativa que muitos homens não têm. Mas ainda você acha, até tocando mais isso, você acha que ainda há muito preconceito? Ainda. Infelizmente, ainda há muito preconceito, sim. Tá? Em São Paulo, capital, já nem tanto, tá bem equiparado isso, mas no interior, algumas cidades ainda muito com culturas restritas, separadas, muito ainda antigas, ainda tem muita diferença com isso. Entendi. Mas bora lá, como eu disse no começo, sou movida a desafio, isso então... que eu ia lembrar agora. E como viver essa vida assim, tão motivada a desafio assim? Não é fácil. A gente tem que ter uma cabeça muito boa em separar o trabalho da vida pessoal. Eu não sou uma personagem, sou uma única pessoa. No meu trabalho e em casa, eu sou a mesma pessoa.
né? Com a minha família e tudo mais. Mas a gente tem que saber, muitas vezes, separar o trabalho, porque senão ninguém aguenta. A pandemia trouxe isso, aflorou muito esse lado dos moradores de ficar trancado dentro de casa, vários problemas de saúde, vários problemas mentais, né? Então, graças a Deus, eu sempre tive uma boa cabeça para separar tudo isso e saber que o problema do morador é dele, não é meu, mas eu posso ajudá-lo. Né? E o desafio dessa gestão, lidar com pessoas, é muito desafiador. E isso motiva, como eu disse, motiva. Olha, parece uma loucura, mas já estamos chegando no final. Você vê quando flui a conversa. E chega a última pergunta, que é exatamente assim, segredos dos síndicos. Eu sei que não é o teu caso, se você não é síndica, mas eu sei que existe um segredo, uma recomendação que, de repente, vai ser direto no coração aí, ou na mente do síndico. Então, seria um segredo / recomendação. Qual segredo, que todo síndico precisa? Jesus amado. A gente fica emotivada, né? A Disney, a gente fica emotivada. O segredo do síndico é assim: faça o certo mesmo que ninguém faça. Pronto, porque ele tem uma carga, uma responsabilidade muito grande nas costas. Então, assim, mesmo que todo mundo está fazendo errado, não faça, seja diferente. Trabalhe corretamente, honestamente, tenha ética. Não deixe o ego corromper você. Faça sempre da forma correta, que depois o resultado vem. A verdade sempre vai prevalecer. O bem sempre vai prevalecer. Ele pode não... alguns do mal, as coisas ruins, muitas vezes pode ficar mais em evidências, mas é por pouco tempo. O bem sempre vai prevalecer. E não faça errado. Mesmo que por um bom momento... aquilo chama mais atenção para você, fazer o errado, tal. Mas depois a verdade vem. A verdade sempre vai vir. Então, o segredo é, faça o certo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. Cuidado com o ego, que está corrompendo muitas pessoas. Seja sincero, seja verdadeiro, seja honesto. Isso não tem valor, né? Isso não tem preço que pague. E a recompensa financeira, ela vem depois de um longo trabalho correto. É isso que eu recomendo. Mas sempre vem. Sempre vem. Não tem como. Eu nunca vi o mal prevalecer, o corrupto prevalecer. Nunca vi. Ele pode ficar em evidência por algum tempo e depois cai. Agora, aquele cara correto, honesto, ele tem uma linha de crescimento tranquila. Então, ele só tende a crescer. Não é aqueles altos e baixos que cresce com tudo, cai com tudo porque faz coisa errada. Não, então é uma linha de crescimento bem homogênea. Isso é o segredo do síndico para mim. Perfeito. E que baita segredo. No começo você disse, não era meu sonho, é meu desafio. Mas eu acredito que tem uma pitada de paixão aí, porque faz teu olho brilhar quando fala. Faz meu olho brilhar de fazer o correto. Porque a gente trabalha num mundo, né, num local que como eu posso dizer, falam muito que é corrompido, que é corrupto. Isso já vem de alguns anos atrás, né? E eu estou tentando mudar isso daí. Então, assim, muitas coisas não dependem de mim, mas o que depende de mim é eu falar. Em outras palestras que eu falo muito disso, sobre ser a parte correta, de ser honesto, e eu não consigo ver, não consigo aceitar essa parte de corrupção, de coisa errada, e eu vejo depois a pessoa caindo, né? Então, isso, para mim, para toda a minha equipe, para todos os meus clientes, eu foco muito nisso, de fazer sempre correto. Isso realmente me motiva bastante. Que bom ouvir isso, e eu ainda tenho esperança que os bons são maioria. Sim. Os bons são maioria. Tá mudando. Tá mudando com bastante. Certeza. Estamos chegando àquele clima de despedida, mas antes de chegar a hora de dizer tchau, eu gostaria que você, olhando para aquela câmera ali, falasse onde a gente te encontra. Você entra no site, o arroba da Vesta, ou arroba seu, que eu te encontrei também no Instagram. Inclusive foi lá que eu vi você até falando um vídeo sobre
a imersão da Disney. Isso, Não que eu estava stalkeando, mas eu te encontrei por lá. Então fala qual arroba, onde o pessoal pode te encontrar para conversar, ou até saber mais sobre a associação, qual você representa, ou a Vesta também, ou sobre você. Vamos lá. O meu Instagram é maíra.educacional, que lá eu falo sobre as mentorias, cursos. Também falei bastante coisa sobre a imersão condominial na Disney. O Instagram da Vesta é Vesta Condomínios. Lá dentro também, ou um ou outro, me chamando inbox, você vai falar diretamente comigo. E o meu celular também eu deixo aqui, porque é um só para tudo, tá? Não tenho dois, é um só porque eu atendo todo mundo. É o 19-97126-7133. Olha aí, que legal. Super acessível. Super acessível. Isso aí, tem que ser. Maíra, obrigado pela tua disponibilidade, tua generosidade em compartilhar teu conhecimento, tuas experiências, viu, aqui com a gente. Que bacana. Eu que agradeço muito a participação. Espero que você volte mais vezes. Segunda temporada está chegando aí. Vai ser um prazer te receber. Podemos falar até mais sobre a associação. Trazer um parceiro meu. Pensei nisso, um associado. Temos muitas novidades para esse ano, para a associação e para o ano que vem também. Anota aí, produção. Anota aí, produção. Obrigado de novo e obrigado a você que assistiu não só esse último episódio aqui especial com a Maíra, mas também todos os 10 episódios, essa primeira temporada completa. Obrigado pelo seu carinho e fica ligado, porque está chegando aí a temporada 2. Opa! Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.